talvez a expressão bíblica que encerra em si o grau mais deplorável de miséria humana é a que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 12. O texto de Efésios 2:12 diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa referência bíblica da palavra de Deus, Paulo a mencionou na carta à igreja em Éfeso. Paulo foi designado, indicado por Deus para ser o pregador, o apóstolo, o enviado aos gentios. E esse texto aqui é muito apropriado, é o cenário dos gentios, dos estrangeiros que não eram de Israel. Imagine que naquele tempo estáveis sem Cristo. Eles estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É um quadro triste. Mas Paulo não termina o pensamento aí. Mas agora, no presente momento que Paulo escrevia, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Olha a importância da obra redentora, salvadora do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Cristo, a obra realizada por Ele. Agora, vindo ao relacionamento com Deus, através de Jesus, os israelitas e os gentios. E assim é o que nós chamamos de Igreja de Cristo Jesus, onde os que congregam nessa igreja, um grupo não estava nas promessas do Velho Testamento, embora Deus, na sua intenção salvadora, a vinda do Messias seria para todos, a demonstração real, visível, do amor de Deus na pessoa do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O versículo mais, talvez, revolucionário do amor de Deus na palavra, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Abramos, se é que você já não está lá, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu estou quase terminando de esgotar todas as possíveis considerações do capítulo 1, para então chegarmos no segundo capítulo, capítulo 2, que tem muitas informações, observações para o nosso estudo, para nossas vidas. O fato que tanto nos interessa no estudo da palavra de Deus é que essa palavra nos traga a compreensão que Deus quer que tenhamos, que vai impactar nas nossas vidas. Ainda há pouco, quando eu estava orando com as crianças ali, eu lembrei que a primeira vez que eu pisei numa chamada igreja na minha vida, eu tinha 9 anos de idade. E eu me sentia completamente isolado, porque eu não conseguia acompanhar o que se dizia na reunião. 9 anos de idade. Eu me lembro que eu ia numa reunião de adultos também, numa casa de irmãos, e estudar a Bíblia. Eles estavam estudando a Bíblia e eu só acompanhando ali, e não era algo muito legal, porque eu não entendia absolutamente nada. Isso foi aos 9 anos de idade, a experiência que eu tive, que voltou a repetir-se quando eu estava
com 12 para 13 anos, quase 13 anos, quando foi a época que ocorreu a minha compreensão de receber Jesus como meu único e todo suficiente Salvador. Começando ali a fase da adolescência, ou que chamam, por aí chamam de aborrecência. Eu muitas vezes ficava até mal comigo mesmo por causa dessa fase da adolescência. Você debocha e ri de tudo, não é? Uma vez antes da minha conversão, fui num culto de quinta-feira de culto, e eu não me aguentei, numa crise de riso. Terminada a reunião, eu tive que pedir perdão para o pastor. Falei: pastor, me perdoa, eu atrapalhei o seu culto. Verdade, mas uma única vez ocorreu isso, e certamente era ali uma ação maligna sobre a minha pessoa naquela noite. Graças a Deus, eu que estava sem esperança e sem Cristo, vinha ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Todos lá em 1 Tessalonicenses, vamos no último ímpeto de ousadia, a nossa colocação em pé, porque sentimos ainda com forças físicas para ficar em pé. O duro é quando não tivermos mais nenhuma condição sequer para estarmos em pé. Puxa vida, eu quero daqui a pouquinho orar pela Cláudia. Eu a vi caminhando para nosso local de reunião. Ela veio caminhando. Eu já fui muito, vamos dizer assim, achando que ela tinha até vindo dirigindo, né? Não veio dirigindo, alguém trouxe. Eu já fui achando que ela estava muito animada, né? Falei: puxa vida, ela já veio andando. Já pensei, já veio dirigindo, né? Mas não veio, alguém trouxe. Ela veio sendo conduzida, mas já está alcançando estágios da melhora, não é? Tá ok. Não aguentou de saudade de nós, isso é muito bom. Vamos à leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais foram entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Vamos orar. Deus abençoe nossa leitura nesse texto da palavra. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, coloque seu pensamento no trono celestial do Deus bendito. Somos agradecidos, ó Deus Altíssimo, este dia que o Senhor fez. Pela manhã fomos abençoados vindo à escola dominical. Compromisso nosso também servir o Senhor agora
no culto de adoração e louvor nessa noite. Ó Deus, que tenhamos sempre do Senhor em nossos corações a nossa necessidade de comungarmos com o Senhor, de estarmos na Tua presença, de recebermos do Senhor, na obra do Santo Espírito, pela palavra, pelo ensino, a compreensão. Nos dê, ó Deus bendito, hoje à noite, com cada um aqui, na devoção da palavra do Senhor, aquele momento, aquela situação em que tenhamos o Senhor falando conosco. Que venha de encontro, ó Deus, ao mais profundo do nosso ser, que como os Tessalonicenses, nós também sejamos na obra do Senhor, na obra do Santo Espírito, amados, num envolvimento como igreja, num comprometimento, que sejamos achados e considerados verdadeiramente verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Ó Pai, miseráveis pecadores que nós somos, clamamos o perdão do Senhor e a obra hoje à noite na atuação do Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Desde que essa caneca me foi dada de presente, eu a tenho sempre aqui no púlpito, em gratidão e consideração ao presente que a irmã fez, lá de Ribeirão Preto, a irmã Maria Inês Gonçalves Dias, do Salmo 23, a observação dela a respeito desse salmo. O Senhor é meu pastor, é tudo que eu preciso. Nós estamos retornando ao nosso estudo. Ainda há pouco eu estava considerando que a semana que vem eu vou pregar sobre a ressurreição de Jesus. Muito me interessa falar sobre a ressurreição de Jesus, porque diz respeito à nossa salvação. Também, mas quando a gente fala da ressurreição, o que vem logo de imediato? Se ele ressuscitou, isso garante também a minha ressurreição, amém? A nossa ressurreição, não é assim? Verdade. Então a nossa empolgação, nosso interesse também do fato que ele ressuscitou, que se morrermos, estaremos aguardando quando ele voltar, o que Paulo descreveu aqui para os Tessalonicenses. Nós vamos chegar lá, aquele dia glorioso em que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro e vão subir ao encontro do Senhor nos ares. Cada dia que passa, Jesus não voltando, eu vou ficando mais amadurecido na idade, e muita idade traz envelhecimento para o nosso corpo, não traz? Né, irmã Ângela? De vez em quando a senhora lembra quando a senhora tinha 15 anos, não é? Uma jovenzinha. Mas esse é o processo, tá? Depois que o pecado entrou no mundo, assim tem sido. Vamos para o nosso estudo. Tem um título para a mensagem de hoje à noite, que não vai dar para a gente fazer tudo hoje à noite, mas tem um título. Nós estamos no versículo 8. Eu sempre coloco no meio da semana, quando eu posso, no fim da semana, em algum lugar eu publico o nosso título. Está no versículo 8. O assunto nós vamos tratar hoje à noite. Porque por vós soou a palavra do Senhor na Alçobedo na Caia e na Macedônia Caia. Você conhece o verbo soar? E tem o verbo suar, de transpirar, e o soar, de emitir som, não é? Repercutir é o soar. Na primeira pessoa do presente do verbo soar, eu sou, emite emissão de som. E o verbo suar, eu suo. Interessante isso, não é? Português tem hora que as coisas são muito próximas, né? Parecidas. Diz que as pessoas fazem uma confusão com o verbo suar
e o verbo soar. O transpirar é o suar, S-U, e S-O de emitir som. E Paulo, na tradução aqui da palavra de Deus, da língua original para português, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia. E o título então é Tessalônica, o soar missionário da palavra de Deus. Então nós vamos entender que a igreja de Tessalônica, além de ser as considerações que eu já coloquei para você, ela também era uma igreja missionária, cujo testemunho alcançou outros no seu próprio local de convívio, como também bem distante, bem longe, de maneira que a fé daquela igreja, a expressão usada aqui, ela foi espalhada, esparramada. Fez lembrar daquele senhor que uma vez perguntou para ele assim: você ajunta dinheiro? Ele falou: eu não fui eu que esparramei ou espalhei, né? Coisa assim. Era apenas uma coisa assim. Como que surgiu a igreja dos Tessalonicenses? Como que surgiu a igreja dos Tessalonicenses? O apóstolo Paulo, no versículo 4, ele vai mencionar que a igreja de Tessalônica, aqueles amados irmãos, que a eleição deles era de Deus. Com isso nós entendemos que não foi Paulo que escolheu pregar para os Tessalonicenses, mas foi Deus. Deus escolheu os Tessalonicenses. O Espírito Santo, cuidando da obra de missões, a obra missionária, a obra de pregação do Evangelho, paralisa a obra na Ásia Menor, na região da Ásia Menor, para que o prosseguimento da obra acontecesse na região da Macedônia. Então a igreja dos Tessalonicenses surgiu como fruto do trabalho missionário de Paulo e seus companheiros Silas e Timóteo. Eu acho muito apropriado quando Paulo, escrevendo a carta, menciona. Ele escreve a carta e envia com a menção seguinte, o prefácio da carta é Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo nem sequer colocou aqui Paulo apóstolo, como ele faz nas outras epístolas, mas ele colocou Paulo, Silvano e Timóteo. Então a igreja surge como fruto do trabalho missionário de Paulo, Silvano e Timóteo, e por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, a segunda campanha. Isso 20 anos depois de Jesus ter ressurreto, assunto ao céu, 20 anos depois em que o evangelho estava sendo pregado, anunciado, divulgado, 20 anos depois. E a permanência de Paulo e seus companheiros em Tessalônica, ela foi curta, ela foi breve, por causa da perseguição dos judeus. E Deus permitiu. Você percebe comigo que uma igreja vai surgindo, nascendo, ela acontece em meio a dificuldades, em meio a lutas, e a Bíblia vai usar até que eles receberam a palavra com muita tribulação. Porém, ali havia uma obra do agir do Espírito Santo, dando àquela igreja iniciante a alegria, apesar das tribulações, a alegria.
E apesar do pouco tempo que Paulo permaneceria em Tessalônica, ele e os seus companheiros, surgiu entre eles, entre os tessalonicenses, uma igreja que se tornou firme e se desenvolvia. No ímpeto e no aspecto de Deus para a igreja é que ela seja firme e ela venha se desenvolver. E isso sucedeu com os tessalonicenses. Depois de algum tempo, Paulo enviou entre eles Timóteo com a missão de confirmá-los na fé, confirmá-los e exortá-los, bem como obter notícias da fé, do estado em que estavam aqueles amados. E aí Timóteo vem e traz notícias para Paulo, que foram notícias confortadoras, ao ponto de Paulo, então, ao escrever esta carta, manifestar alívio pelo estado em que aquela igreja se encontrava. Apesar de serem novos, pouco tempo de fé, a igreja em Tessalônica apresentava evidência de que ela era uma verdadeira igreja de Jesus Cristo. Isso que vai dizer, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E ela então evidenciava ser formada de convertidos realmente eleitos, salvos por Cristo Jesus. Imagine Deus dizendo: eu escolhi você, eu elegi você. E Deus, de uma maneira muito peculiar, própria, levanta para pregar, para ser o doutor dos gentios, o apóstolo Paulo. E ele sendo entregue a essa missão, ele foi usado por Deus num período de tempo que Deus o usou, porque Deus muito bem sabia como Paulo encerraria os seus dias, mas Paulo se entregou à missão com disposição, com interesse imenso. As ações de graça que nós vimos no versículo 3, 2 e 3, onde ele apresenta o grupo de 3 virtudes: a fé, trabalho da fé, o trabalho do amor e a esperança daquela igreja. Eles tinham esperança, isso é muito salutar, mostrando para nós que as obras realizadas por aqueles convertidos demonstravam o quê? Uma firmeza da fé deles. É lindo quando Paulo, lá na carta da segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, depois o Ernesto acha o versículo: eu sei em quem tenho crido. Convicção da fé. Fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. O Paulo estava convicto, convencido, ele sabia em quem ele tinha crido. A fé depositada no Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você imagine Paulo pregando na região em que ele estava, levar pessoas tão entregues à idolatria e ao paganismo, à adoração de vários deuses, entenderem que deveriam unicamente depositar a sua fé no ungido de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, e em Jesus, vindo a Cristo, tê-lo como seu único e todo suficiente Salvador, e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Imagine, não era muito estranho que aquelas pessoas daquela região pudessem dizer assim: não, eu entre os deuses que eu creio, vou crer também nesse Deus de Israel. Mas a conversão verdadeira é a pessoa entender
há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Quem é capaz de plantar no coração do pecador perdido tal verdade, tal informação da palavra de Deus, senão o Espírito Santo? Trazer essa convicção. E Paulo foi um instrumento usado pelo Espírito Santo para pregar. Tanto é que nós mencionamos que a igreja de Tessalônica, ela foi estabelecida pela pregação do apóstolo Paulo, mas também estabelecida pelo poder de Deus. E a igreja de Tessalônica, igreja escolhida, eleita por Deus, uma igreja operante, de uma fé em operosidade, de um amor abnegado e de uma real esperança na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua vinda, aguardando. Nós temos a nossa esperança sendo cada dia alimentada. Uma igreja também que eu mencionei para você, exemplar, e no versículo 6, ela foi tanto receptiva aos apóstolos quanto à palavra de Deus. E uma igreja também missionária, uma igreja missionária. Ou seja, quando eu menciono uma igreja missionária, a palavra missionário ou missionária diz respeito a alguém que é enviado com a missão de anunciar especificamente num lugar o Evangelho. A Carla Regina, lá de Araçatuba, é uma bela jovem e ela está como missionária no Nepal. Nosso contato e comunicação com ela é bem reservado. E ela é sustentada por algumas igrejas aqui do Brasil, estando como missionária, é solteira ela, no Nepal, um lugar bem hostil, bem fechado. Se a gente tivesse ainda, vamos retornar com o arquivo missionário não, como era? A Intercessão Mundial, que é apresentado pelo Felipe. Vamos, assim que puder, talvez no sábado à noite, a gente coloque esse quadro, Intercessão Mundial. Eu acho que você fez o Nepal na época do Intercessão, foi tantos países que ele apresentou, certamente, se tivéssemos todos gravados, teríamos talvez o Nepal. Missionário enviado, ele vai na indicação de Deus até os perdidos. Você nunca vai deparar com a realidade de pessoas correndo, em vez de o missionário ir, elas virem. Tanto é que é o id de Jesus, não é o vinde dos pecadores até a igreja de Cristo Jesus, mas é o id, indo depressa evangelizar. Alguém colocou como um acróstico, ide, depressa, e evangelizar. E até, na verdade, no original não é ide, é indo, é uma ação contínua, indo, que é uma missão para ser realizada, praticada por cada convertido, por cada salvo, por cada pessoa que conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a igreja de Tessalônica estava então pregando o Evangelho. Aí você pode dizer assim, ou imaginar, né? Mas eles não acabaram de aceitar Jesus como Salvador? Eles não eram novos na fé? É verdade, eles eram novos, mas já começaram a pregar o Evangelho. Um pregador disse uma certa vez que numa noite, num domingo à noite, Deus tocou o coração dele, estando na igreja, com a pregação que ele precisava vir a Cristo. Ele veio a Cristo, recebeu Cristo como Senhor e Salvador, e saindo da igreja, retornando para sua casa, ele nem foi direto para o seu lar, ele passou primeiro na casa dos pais,
para dar testemunho que agora ele conhecia Jesus como Salvador, tal como ele necessitava desse Salvador. Os seus pais também precisavam conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Você lembra da mulher samaritana? Quando ela compreendeu que quem com ela falava era o Messias. Tem que falar assim agora, né? Porque estão jogando para escanteio a divindade de Cristo. O ungido de Deus. E ela foi: vejam, conheçam alguém que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Ela saiu toda animada, empolgada. Ela fez com que uma cidade toda se interessasse por esse Jesus, por esse Cristo. Apareceu a minha filha lá em casa agora à tardezinha. Tivemos um problema com um rato em casa, já está resolvido. Mas eu considerei que tinha que orar pelo problema do rato. E aí levar lá aquela... Como chama aquela... Não é ratoeira, é um... Não, é um negócio que cola. Adesivo para pegar rato. Cola rato, isso, obrigado. Cola rato. Não colou o rato. Acabou por acidente colando a gata. E eu fui a pessoa que tive que descolar, né? Tirar aquilo da gata e ouvir boas e duras a respeito. Não é uma intenção, né? Mas eu coloquei no lugar errado. Eu estava tirando um lugar e coloquei no lugar errado. Coisa assim. E a minha filha, quando aquilo aconteceu, eu falei: ou alguém está desmaiando, passando mal e perdendo a respiração, morrendo. Fiquei desesperado. Ou apareceu, tal, sei lá, mais um rato, porque ela veio assim, alucinada. E aí eu estou dizendo isso por causa da mulher samaritana. Ela saiu quase como desesperada, querendo alardear para todo mundo, contar para todo mundo que ela agora tinha conhecido a Jesus. Talvez como você, quando conhece alguém considerado, imagine o Israel aguardando por todo o tempo a chegada do Messias. Quando ele veio, ela ficou frente a frente com ele e ela entendeu que era ele. Ela ficou impressionada, ela ficou comovida. Mas o interessante é que ela já de imediato começou a dar testemunho, começou a falar desse Jesus que ela então tinha recebido conhecimento. No tocante à igreja de Tessalônica como igreja missionária, nós temos uma afirmação no versículo 8, feita pelo apóstolo Paulo, que é uma afirmação absolutamente extraordinária. Muito difícil você encontrar com outras cartas do apóstolo Paulo que ele mencionou aqui. Versículo 8, a afirmação extraordinária feita pelo apóstolo Paulo com referência à igreja de Tessalônica, quando Paulo declarou deles o quê? Porque por vós soou a palavra do Senhor. Em outras palavras, porque por vós repercutiu, ecoou a palavra do Senhor. Não era qualquer mensagem que eles estavam ecoando, soando, repercutindo, era a palavra do Senhor que eles receberam. Não passou por lá Paulo, Silvano e Timóteo, falou com eles, levou-lhes a palavra do Senhor. Algo aconteceu em suas vidas e eles agora estão sendo usados pelo Espírito Santo para repercutir, ecoar a palavra do Senhor. Primeira coisa que deve acontecer com o novo convertido
é o seu grande interesse pela palavra do Senhor. Amém ou não? Amém. Palavra do Senhor. Não é o que o fulano disse, ou o que alguém disse, mas o que diz a palavra do Senhor. Essa é a afirmação feita, extraordinária, pelo apóstolo Paulo, porque por vós soou a palavra do Senhor. Boas novas de salvação deve soar, ecoar, repercutir. O Evangelho, a mensagem que é o poder de Deus para a salvação. Pessoal, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante, Hebreus 4:12, do que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir as intenções, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a ação da palavra de Deus. Imagine recebendo então esta carta do apóstolo Paulo, contendo a revelação, a inspiração da palavra do Senhor. E está aqui, porque por vós soou a palavra do Senhor. E vai um outro fato que ele coloca também no versículo, aí aparece no versículo, ainda no versículo 8, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ali estava uma igreja cuja luz não se escondia debaixo do alqueire, mas brilhava constantemente para Cristo. E a palavra repercutiu ou soou, é como se significasse o toque agudo e sonoro de uma trombeta. Assim era o testemunho da igreja de Tessalônica. É como a irmã Rosângela que quer no trabalho, né? Esses dias alguém foi falar-lhe de Jesus e descobriu que ela é alguém já seguindo Jesus. E a pessoa só descobriu quem ela era porque estava tentando evangelizá-la. De vez em quando você vai falar de Cristo para alguém que já conhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E o outro fato dos Tessalonicenses é que eles propagaram o Evangelho não somente na Macedônia e Acaia, não somente anunciaram por meio de palavras, mas também com o testemunho deles, não somente na Macedônia e Acaia, mas por todos os lugares onde eles puderam dar testemunho, eles deram. Tem gente que começa pregando o Evangelho, e deve ser assim, na sua Jerusalém, vai para Samaria, e muitos chegam até aos confins da terra. Alguns logo cedo na vida cristã, são muito sensíveis à necessidade da pregação do Evangelho para os perdidos, para os pagãos. Quantas pessoas agora estão achando que tudo bem, a vida que eu estou vivendo está bem, mas não conhece a palavra de Deus, não conhece o Evangelho. Basta eu ter uma religião, a Bíblia não diz que religião salva, religião não salva, igreja não salva. Mas a minha vida, eu vou tomar uma decisão quando eu tiver mais na frente, ainda não chegou a hora. Não é assim que a Bíblia ensina? Hoje é o dia da salvação. Socorri-te em tempo aceitável. Hoje é o dia, não é amanhã. O amanhã nunca chegará para você. Você já percebeu isso? Você vive sempre um dia chamado hoje. Ontem? Já tentou dar um pulinho no ontem? Não, vou dar um pulinho no ontem e
mudar alguma coisa? Não dá. Ontem você não mexe em nada. Amanhã, quando chegar para você o amanhã, vai ser hoje. Você vive sempre hoje. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de decisão para Jesus. Quando o malfeitor na cruz declarou o que declarou perante Jesus, e ainda mencionou: lembra-te de mim quando entrar no teu reino, Jesus para ele disse em alto e bom som: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje, sempre hoje, as oportunidades apresentando hoje. E aqueles irmãos agora estavam como Paulo, Silvano e Timóteo, envolvidos na obra missionária, uma igreja missionária. Interessante que o modo como eles viviam, que é a fé. As pessoas estavam compreendendo em quem eles criam, onde estava depositada a fé deles. Não eram ídolos mudos, porque vai dizer o versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes. Eu uso a palavra convertido, porque eles converteram, a obra de Deus trouxe conversão, que é uma mudança, como quando você faz uma conversão, indo numa direção, você muda completamente de direção. Os Tessalonicenses receberam a obra de conversão, rejeitando, abandonando os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho Jesus, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E Paulo então estava demonstrando que ele, passando por aquelas regiões, as pessoas estavam dando testemunho daqueles irmãos, daqueles convertidos, daquela igreja. Então havia, em primeiro lugar, uma obra missionária local. Uma obra missionária local. Onde eles estavam envolvidos, pregando. Então nós aqui como igreja, na obra missionária, nós vamos pregar em Barretos. E é possível que Deus levante dentre nós aqui alguém que não vai tão somente pregar aqui, mas primeiro nós começamos com a obra local. Tem pessoas que são do rol da lista de amizades e contatos seu, pessoas com as quais você convive, e que é a sua responsabilidade, tanto quanto é a minha responsabilidade, havendo oportunidade, falar do amor de Deus na pessoa do Salvador, o Senhor Jesus. Um dia no serviço eu aproximei de uma pessoa que estava parada, eu falei: tá frio, né, avô? Tá muito frio. Sabe esse dia que você está morrendo de calor aí fora? Lá para nós é muito frio. Eu falei: você já imaginou quando a pessoa está partindo para a eternidade? Começa a esfriar, vai esfriando assim, vai gelando o corpo, de repente ela está bem geladinha, já partiu. Já pensou? Tem que preparar para esse momento, não é? Aí eu comecei a conversar com a pessoa, e aí surge a oportunidade de você falar da importância de preparar para a morte. Algumas pessoas, quando estão próximas da morte, vivem o maior desespero da vida. Por quê? Porque estão sem esperança e sem Deus. E esse momento é muito desesperador para muitas pessoas. Não era para o apóstolo Paulo, não é? O tempo da minha partida está próximo. Ele fala o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ontem eu cheguei ao trabalho e alguém falou assim: olha,
eu tenho um velório para ir. Falei, quem que morreu? Morreu uma parente do meu marido, infarto fulminante. E aí eu fiquei pensando, falei, que coisa é a nossa vida. Num momento você está em plena atividade e no outro momento, no dia seguinte, sendo carregado para que os seus restos mortais sejam depositados no sepulcro. Já partiu você para a eternidade. Confesso para você que tem dia lá em casa, quando eu acordo, aquele sono tão profundo, que eu nem tinha noção que eu estava dormindo. E quando eu acordo, eu falo, nossa, foi bom ter acordado, porque eu estava dormindo tão profundo que não sabia que estava dormindo. Quase igual quando eu desmaiei o ano passado, né? Apaguei. Quando eu retornei, o que aconteceu? Poxa, eu desmaiei. Eu estava no combate lá em casa para capturar o rato, e eu coloquei num pedacinho de queijo 30 gotinhas de clonazepam. Falei, se ele comer, ele vai dormir. E coloquei lá, na tocaia. Só que eu tive um problema à noite. Eu sonhei que eu catei um queijo com 30 gotas de clonazepam, acidentalmente eu tinha comido. E aí veio o desespero, eu falei, vai acontecer tudo de novo, vou desmaiar. E eu fiquei em pânico, aí eu acordei, né? Naquele momento eu acordei, e era um sonho. Falei, ainda bem, escapei por um triz. É desesperador, né? Mas eu só sei que alguma coisa aconteceu com o rato, e ele acabou ficando preso numa vasilha, e eu pude então capturá-lo. Mas imagine, eu não sei você, quando você vai dar o último suspiro. Precisamos ficar preparados. Eu tenho que viver o hoje como se eu fosse partir no próximo momento. E a missão de pregar o Evangelho é da igreja. É minha e sua. A nossa fé tem que ser espalhada. Eu às vezes fico com um certo vergonha, porque nós não somos como os Tessalonicenses. Ou pelo menos a época que nós estamos vivendo, Jesus nos advertiu que será que ele vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Parece que fé é um artigo em extinção. Tudo que você ouve por aí dá para provar, é racional. Se não é, não creio, não acredito. E com Deus é pela fé. Você quer relacionar com Deus vivo e verdadeiro? Quer aproximar de Deus? Quer ser alguém vindo a Cristo? É pela fé. Tem pessoas, eu vou para Cristo, mas se ele aparecer, vir, eu vê-lo, piores do que souber, né? Tem que tocar, eu tenho que ver. Bem-aventurados que não viram e creram, né? Felizes. Um dia não teremos mais necessidade da fé, mas agora nós vivemos em plena existência da fé. E os tessalonicenses espalharam a fé deles por todos os lugares. Da obra missionária local, eles foram para a obra missionária no exterior. Além da Macedônia e Acaia, todos os lugares. É assim. O Evangelho vem com a promessa de ser anunciado, pregado até os confins da terra. Até os confins da terra. Conquanto a cidade de Tessalônica estava localizada na província da Macedônia, qual era a província vizinha? Acaia. Acaia era a província vizinha. Além disso, o testemunho foi para o exterior, por toda parte, isto é, espalharam grandemente a mensagem, e a visão deles ia muito além com o Evangelho. E hoje nós falamos em missões de igrejas do Brasil que estão sustentando missionários na Venezuela,
missionários, como a Carla que eu falei para você no Nepal, porque a obra missionária envolve orar, ir e contribuir. É um investimento, ajuntando tesouros no céu. Missões nacionais, missões internacionais, assim. Esses dias eu fui visitar um hotel internacional. A sede nos Estados Unidos. Não vai longe, o Ibis aqui, ele é internacional. Rede internacional. Franceses. É uma rede internacional de hotéis. Vai espalhando para o mundo todo. Ainda mais agora nessa chamada globalização, de um ponto ao outro. Monta-se uma empresa aqui, aliás o Hilton lá é até interessante porque a franquia é internacional, tem uma administradora, a rede é uma, a administradora é outra, eles têm segmentos diferentes, todo mundo envolvido, buscando ter a sua parte na fatia do bolo. Essa é a realidade internacional. Nós temos missionários brasileiros pregando o evangelho em Portugal. A obra do evangelho sempre enfrentou dificuldades e sempre vai enfrentar. E as pessoas que vão, não vão na sua própria capacidade, na sua própria força, na sua própria condição. Elas são capacitadas pelo Senhor, são revestidas com tudo que elas necessitam. Tem que aprender o idioma? Deus capacita. Tem que aprender, envolver com a outra cultura? Deus capacita. China, Índia, Nepal, Timor-Leste, até aos confins da terra. Para todas as épocas, em todos os tempos, a igreja dos Tessalonicenses permanece como exemplo de uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho. Eles tinham este aspecto na sua dedicação, no seu comprometimento com o Senhor. Falar da obra de Deus na vida deles, ao ponto de espalhar a fé deles. Paulo diz aqui: não temos necessidade de falar coisa alguma. Revolucionou. Muitas vezes nós nos acovardamos. Eu preciso que Deus mova na minha vida, porque eu preciso levar a palavra dele para lugares que desprezam a palavra dele, para lugares que rejeitam a palavra dele. Mas vamos colocar a palavra. Vai trazer constrangimento? Sim, pode trazer constrangimento. Ser ridicularizado? Sim. Mas a obra é dele, o agir é dele. Nos coloquemos em pé nesse momento. As pessoas tinham conhecimento que aquela igreja, que aquele povo havia se convertido. Havia se convertido dos ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Elas eram as cartas vivas para aquela região. E aliás, foi estratégico que Paulo pregou numa cidade grande, que era a capital da Macedônia, para que a palavra de lá se espalhasse para os outros lugares, para regiões menores. Por isso que ele ia aos grandes centros, como eu mencionei para você, para que houvesse dos grandes centros, sendo o interior, as pequenas localidades sendo alcançadas. O testemunho dos Tessalonicenses permanece até, e vai entrar para a eternidade. Já entrou, né? Entrou para a eternidade. Agora nós aqui, quem é a pessoa por quem você e eu devemos orar? Quem você quer
alcançar para Jesus? Eu tenho algumas pessoas que eu devo começar orando por elas, para serem alcançadas por Jesus. Pessoas que estão sem Cristo agora, sem esperança e sem Deus no mundo. Ainda que digam que tenha o que eles consideram importante, religiosidade, mas se não tiver Jesus como Senhor e Salvador, sem Cristo, está sem esperança. O Evangelho é Cristo em vós, esperança da glória. Essa é a realidade. Cristo em vós, esperança da glória. Vamos orar nesse momento. Abençoados pelo Senhor sejamos, ó Deus, através do ensino da palavra do Senhor, que tenhamos o impulso, o despertamento, o agir em nossas vidas, para sermos proclamadores do Evangelho, fazendo soar a palavra do Senhor, começando onde estamos, indo até onde o Senhor, por graça, por misericórdia, nos conceder. Aviva-nos, ó Senhor. É quando ouvimos a Tua palavra que vem sobre nós o ímpeto de sermos avivados. O soar missionário da palavra do Senhor não terminou, ele ainda requer necessidade. Nos dê, ó Deus, o envolvimento, o comprometimento. Desperta-nos, ó Deus, leva-nos a alcançarmos os nossos conhecidos, que as pessoas saibam quem nós somos e a quem servimos, e o que aconteceu conosco de tão importante, que demonstra aquilo que agora somos. Capacita-nos e usa-nos, ó Deus, oramos no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Sejam todos abençoados pelo Senhor.